Continuação do volume 1, parte 1, Evolução Cósmica, tradução do original em inglês de 1888. Brahma. Ensinar que a Anima Mundi, a vida una ou alma universal, foi mencionada pela primeira vez por Anaxágoras, ou durante a época dele, é um erro daqueles que nada sabem da universalidade das doutrinas ocultas desde o próprio berço das raças humanas, e especialmente dos eruditos que rejeitam a ideia de uma revelação primordial. Anaxágoras trouxe o ensinamento simplesmente para opor-se às concepções excessivamente materialistas de Demócrito sobre cosmogonia, baseadas em sua teoria esotérica sobre átomos orientados cegamente. Anaxágoras de Clasômenas não foi o inventor da ideia, mas apenas um propagador, como Platão também foi. Aquilo que ele chama de inteligência do mundo, o nous, o princípio que, segundo seu ponto de vista, está absolutamente separado e livre da matéria e age deliberadamente, era chamado de movimento, de vida una, ou Jivatma, na Índia, já eras antes do ano 500 a.C. No entanto, os filósofos vários nunca atribuíram a este princípio, que consideravam infinito, a função finita de pensar. Isso leva o leitor naturalmente ao espírito supremo de Hegel e dos transcendentalistas alemães, formando um contraste que vale a pena assinalar. As escolas de Schelling e Fichte afastaram-se bastante da concepção antiga e primitiva de um princípio absoluto, e refletiram apenas um aspecto da ideia básica do Vedanta. Mesmo o geiste mais absoluto emitido por von Hartmann em sua filosofia pessimista do inconsciente, embora seja, talvez, a melhor aproximação especulativa feita por um europeu na direção das doutrinas hindu-advaitas, também fica aquém da verdade. De acordo com Hegel, o inconsciente nunca teria empreendido a tarefa vasta e laboriosa de exteriorizar o universo se não fosse a esperança de alcançar uma clara autoconsciência. Em relação a isso, devemos levar em consideração que, ao dizer que o espírito, que os panteístas europeus usam como equivalente a parábra, é inconsciente, eles não atribuem ao termo espírito, empregado apenas por falta de uma expressão melhor para simbolizar um profundo mistério, a conotação que ele normalmente carrega. A consciência absoluta que existe atrás dos fenômenos, dizem eles, transcende a concepção humana e só é chamada de inconsciência pela ausência de qualquer elemento de personalidade. Incapaz de formar um só conceito exceto em termos de fenômenos empíricos, o homem, devido à própria constituição do seu ser, não a causa íntegra que é uniforme, e que é tanto causa como efeito, e que aqueles que conhecem os princípios básicos chamam de Pradana e de Prakriti, é o incognoscível Brahma que existia antes de tudo Vayupurana. Isto é, Brahma não provoca a evolução ele próprio, nem cria, mas apenas mostra diversos aspectos de si mesmo, um dos quais é Prakriti, um aspecto de Pradana. Nota de H. P. Blavatsky, isto é, com autoconsciência finita. Porque, como poderia o Absoluto fazer uma ação deliberada exceto através de um dos seus aspectos, o mais alto dos quais, segundo nós conhecemos, é a consciência humana? Nota de H. P. Blavatsky. Referência a Carl Robert Edward von Hartmann, 23 de fevereiro de 1842, 5 de junho de 1906. Autor de Philosophy of the Unconscious. Nota do tradutor: consegue levantar o véu que encobre a grandiosidade do absoluto. Só o espírito liberto é capaz de perceber palidamente a natureza da fonte de onde o espírito surgiu e para onde deve finalmente retornar. No entanto,
como até o mais alto Deanshoan só pode curvar-se e admitir sua ignorância diante do mistério tremendo do ser absoluto, e já que, mesmo naquela culminação da existência consciente, a fusão da consciência individual com a consciência universal, para usar uma frase de Fichte, o finito não pode conceber o infinito, nem pode aplicar ao infinito seu próprio padrão de experiências mentais. De que modo alguém poderia afirmar que o inconsciente e o absoluto podem ter até mesmo um impulso instintivo ou uma esperança instintiva de alcançar uma clara autoconsciência? Um vedantino nunca admitiria esta ideia hegeliana. E o ocultista diria que ela se aplica perfeitamente a uma arte desperto, a mente universal já projetada no mundo fenomênico como o primeiro aspecto do absoluto imutável, mas nunca o próprio absoluto. Espírito e matéria, ou Purusha e Prakriti, são apenas os dois aspectos primordiais do uno e único, diz um ensinamento que foi dado a nós. O nous que move a matéria, a alma que tudo anima, imanente em cada átomo, manifestado no ser humano, latente na pedra, tem vários graus de poder. E esta ideia panteísta de um espírito-alma geral que permeia toda a natureza é a mais antiga de todas as noções filosóficas. Tampouco foi o conceito de Arcelso uma descoberta de Paracelso, nem do seu aluno Van Helmont. Pois o Arcelso é pai éter, a base manifestada e fonte dos inúmeros fenômenos localizados da vida. As inúmeras especulações deste tipo são apenas variações do tema, cuja nota-chave foi suada nesta primeira revelação. Ver o capítulo 3º, Substância Primordial e Pensamento Divino, na parte 2º do volume 1 da presente obra. B. O termo Anupadaka, sem pais, sem progenitores, é uma designação mística que possui vários significados na filosofia. O nome se refere a seres celestiais, os Deanshoans ou Dhyani-Budas. Misticamente, eles correspondem aos Vejandbook of the History of Philosophy, de Schwegler, na tradução de Sterling. Nota de H. P. Blavatsky. Nas linhas acima, as referências à filosofia alemã sugerem a participação de um mestre de sabedoria oriental na redação deste trecho da obra. H. P. Blavatsky passou algum tempo na Alemanha, e viveu na mesma região em que, poucas décadas antes, um mestre havia estado. Em 1885, H.P.B. escreveu o seguinte em carta à senhora Patience Sinet: "Gosto de Würzburg. É perto de Heidelberg, Nuremberg e de todos os centros em que um dos mestres viveu, e foi ele que aconselhou o meu mestre a me mandar para lá. Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinet, Tupi, Pasadena, Califórnia, Estados Unidos, 1925/1973, 404 pp. VP 105. Em 1880, o mesmo instrutor admitiu haver estudado em detalhe a obra do grande filósofo alemão Immanuel Kant. Cartas dos Mahatmas, ent. Teosófica, Brasília, 2001, volume 1, carta 11, p. 82. É bem conhecido em teosofia que a filosofia do pensador alemão Arthur Schopenhauer tem muito em comum com a filosofia esotérica oriental. Veja, por exemplo, o parágrafo final da carta 65, em Cartas dos Mahatmas, volume 1. Nota do tradutor Arcelso. O termo, que deu origem à palavra arquétipo, significa luz astral, ou a caixa. Nota do tradutor: Budas e Bodhisattvas humanos, conhecidos como Budas Manusha ou humanos, estes últimos também são chamados de Anupadaka, uma vez que toda a personalidade deles está unida com a combinação dos seus sexto e sétimo princípios, ou Atmabuddhi, e que eles se transformaram em almas de diamante Vajrasattvas, ou Mahatmas completos.
O Senhor oculto Sangbhadagito, aquele que uniu-se ao infinito, não pode ter progenitores porque é autoexistente e está unido ao Espírito Universal, Svayambhu, o Svabhavati em seu aspecto mais elevado. É grande o mistério na hierarquia de Anupadaka, e o seu ponto mais alto é o Espírito Alma Universal, e o grau mais baixo o Buda Manushi. E mesmo cada homem dotado de uma alma é um Anupadaka em estado latente. Disso decorre a frase universo era Anupadaka, ao falar-se do universo como algo destituído de forma, eterno, absoluto, e anterior ao momento em que ele ganha forma, graças aos construtores. Veja o capítulo 3º da parte 2 deste primeiro volume, Substância Primordial e Pensamento Divino. Estância 2 Comentário 1. Onde estavam os construtores, os filhos luminosos do amanhecer manvantárico, a. Na escuridão desconhecida, no Paranishpana, Shoânico, Dhyani Búdico, do Zai. Os que produzem a forma, Rupa, a Vajra, aquele que possui um diamante. Em tibetano Durjezempa. Sempa significa a alma. A sua qualidade adamantina se refere à sua indestrutibilidade no pós-morte. A explicação em relação a Anupadaka, tal como dada no Kala Chakra, primeira na divisão Gil, T, do Kanjur, é semi-esotérica, e desorientou os orientalistas induzindo-os a fazer especulações erradas sobre os Dhyani Budas e os seus equivalentes terrestres, os Budas Manushi. O real princípio envolvido será sugerido em um volume posterior desta obra, e será bem melhor explicado no lugar certo. Veja The Mystery About Buddha, o mistério de Buda. Nota de H. P. Blavatsky, subnota do tradutor. O texto The Mystery of Buddha e outros fragmentos relacionados a ele estão disponíveis às páginas 370, 421 do volume 14 de Collected Writings of H. P. Blavatsky TPH. O texto específico The Mystery of Buddha está às páginas 388, 399. Para citar novamente Hegel, que, com Schelling, praticamente aceitou a concepção panteísta dos avatares periódicos, encarnações especiais do espírito do mundo na forma humana, tal como se vê no caso de todos os grandes reformadores religiosos. A essência do homem é espírito, e só abandonando a sua finitude e abandonando-se à pura autoconsciência ele consegue alcançar a verdade. Cristo o homem, como um ser humano em quem apareceu a unidade Deus-homem, a identidade do indivíduo com a consciência universal segundo o ensinamento dos Vedantinos e de alguns Advaitas, é apresentado, em sua morte e em sua história em geral, como uma narrativa da eterna história do Espírito. Uma história que cada homem tem que realizar em si mesmo, para poder existir como espírito. Philosophy of History, tradução ao inglês de Sibrey, página 340. Nota de Helena P. Blavatsky. Neste ponto, estamos no alto da página 53 do volume 1 da edição original em inglês. Nota do tradutor. Partir da não-forma, Arupa, a raiz do mundo, a Deva Matriz Svabhavati, descansavam na bem-aventurança do não-ser. B.A. Os construtores, os filhos da aurora manvantárika, são os verdadeiros criadores do universo. E, nesta doutrina, que se refere apenas ao nosso sistema planetário, eles, sendo os arquitetos deste sistema, também são considerados como os observadores das 7 esferas, que esotericamente são os 7 planetas, e esotericamente também as 7 terras ou esferas, planetas, da nossa cadeia. A frase que abre a estância 1, ao mencionar 7 eternidades, se aplica tanto ao Maya, Kalpa-oa, grande, idade de Brahma, como ao Pralaya solar e à subsequente ressurreição do nosso sistema planetário em um plano mais elevado.
Há muitos tipos de pralaya, a dissolução de algo visível, conforme será demonstrado mais adiante. B. Paranishpana, lembremos, é o Sumum Bunum, o absoluto, portanto o mesmo que Paranirvana. Além de ser o estado final, Paranishpana é aquela condição de subjetividade que não tem relação com coisa alguma, exceto a verdade única e absoluta, Paramartha Satya, no seu plano. É aquele estado que leva um ser a compreender corretamente o significado completo do não ser, que, conforme explicado, é absoluto ser. Mais cedo ou mais tarde, tudo o que agora aparentemente existe estará na realidade e de fato no estado de Paranishpana. Mas há uma grande diferença entre uma existência consciente e uma existência inconsciente. A condição de Paranishpana, sem Paramartha, a consciência que analisa a si mesma, Svasambhedana, não é uma bem-aventurança, mas simplesmente uma extinção, durante 7 eternidades. Assim, uma bola de ferro colocada sob os raios ardentes do sol será aquecida, mas, ao contrário de um ser humano, não sentirá nem apreciará o calor. É apenas com uma mente clara e não obscurecida pela existência de uma personalidade, e com a assimilação do mérito de muitas existências dedicadas ao aspecto coletivo do ser, todo o universo vivo e sensível, que alguém se liberta da existência pessoal e vive uma fusão e uma unificação com o absoluto, continuando em plena posse de Paramartha. Mãe dos deuses, Aditi, ou espaço cósmico. No Zohar, ela é chamada de Sefira, a mãe dos Sefirotes, e de Shekinah em sua forma primordial, oculta. Nota de H.P. Blavatsky, Sumum Bonum. Em latim, o mais elevado bem. Nota do tradutor, por isso em filosofia esotérica o não ser é absoluto ser. De acordo com os princípios desta filosofia, mesmo a de Buda, a sabedoria é primeira ou primordial, e, enquanto manifestado, em certo sentido uma ilusão, Maya. Porque todos os deuses, inclusive Brahma, têm de morrer ao final da idade de Brahma. Só a abstração chamada de Parabrahma, que também pode ser chamada de Ensop, ou qualificada como incognoscível de Herbert Spencer, constitui a realidade única e absoluta. A existência une e única é Advaita, sem segundo, e todo o resto é Maya, segundo ensina a filosofia Advaita. Nota de H.P. Blavatsky, Estância 2, continuação. 2. Onde estava o silêncio? Onde estavam os ouvidos para percebê-lo? Não havia nem silêncio nem som, nada exceto a incessante respiração eterna, movimento, que não tem consciência de si mesma. B. A ideia de que as coisas podem deixar de existir e de que ainda assim podem ser é fundamental na psicologia do Oriente. Sob esta aparente contradição em termos há um fato da natureza para cuja compreensão o importante é a mente e não as discussões em torno de palavras. Um exemplo bem conhecido de um paradoxo semelhante é dado por uma combinação química. A questão sobre se o hidrogênio e o oxigênio deixam de existir quando se combinam para formar a água ainda permanece sujeita à discussão. Alguns argumentam que, como eles são encontrados novamente quando a água é decomposta, devem estar lá presentes o tempo todo. Outros afirmam que, como eles se transformam de fato em algo totalmente diferente, devem deixar de existir como hidrogênio e oxigênio durante o tempo em que estão combinados. Mas nenhum dos dois lados é capaz de perceber nem remotamente a real condição de uma coisa que se tornou algo diferente e, no entanto, não deixou de existir em si mesma. É correto dizer que para o oxigênio e o hidrogênio a sua existência como água pode ser um estado de não ser que é um ser mais real do que a sua existência como gases permite.
E isso pode simbolizar palidamente a condição do universo quando ele cai no estado de sono, ou deixa de existir, durante as noites de Brahma, para acordar novamente, ou reaparecer quando a aurora de um novo Manvantara chamá-lo, outra vez, para o que chamamos de existência. B. A palavra respiração é usada em relação à existência una apenas no que se refere ao aspecto espiritual da cosmogonia do esoterismo arcaico. Nos outros casos, ela é substituída pelo seu equivalente no plano material, movimento. O elemento único e eterno, ou o veículo que contém o elemento, é o espaço, destituído de dimensões em qualquer sentido da palavra, e com o qual são coexistentes a duração infinita, a matéria primordial, e portanto indestrutível, e o movimento perpétuo e absoluto que é a respiração do elemento único. Esta respiração, como vimos, não pode cessar jamais, nem mesmo durante as eternidades dos pralayas. Veja o caos, Deus e o cosmo, na parte 2ª deste volume. Mas a expressão respiração da existência una não se aplica, tampouco, à causa única sem causa ou à existencialidade total em contraposição ao ser total, que é Brahma, ou o universo. Brahma, ou Ari, o Deus de 4 faces que realizou a criação depois de erguer a terra acima das águas, é visto apenas como o instrumento, e não como a causa ideal, conforme é colocado de modo implícito mas claro. Nenhum orientalista, até hoje, parece ter compreendido completamente o real sentido dos versos dos Puranas que tratam da criação. Neles, Brahma é a causa das potências que devem ser geradas, na sequência, para o trabalho de criação. Quando um tradutor diz, e dele procedem as potências a serem criada que elas tiverem se tornado a causa real, talvez fosse mais correto dizer o seguinte, e disso procedem as potências que irão criar, quando se tornarem a causa real no plano da matéria. Com a exceção da causa ideal única, ela própria sem causa, não há outra origem que possa ser atribuída ao universo. O mais valioso dos ascetas. Através da sua potência, isto é, da potência daquela causa, surgem todas as coisas criadas a partir da natureza inerente ou própria na Vedanta e em Nyaya. Nimitta é a causa eficiente, em contraste com o Padana, a causa material, e no Sankhya, Pradana implica as funções destes dois tipos de causa. Na filosofia esotérica, por outro lado, que reconcilia todos estes sistemas, e da qual escola mais próxima é a Vedanta tal como exposta pelos Advaita Vedantinos, só se pode fazer um enfoque verbal da Upadana. O que está nas mentes dos Vaishnavas, os Vasishtadvaitas, como ideal por oposição ao real, ou Parabrahma em relação a Ishvara, não tem lugar em especulações publicadas, já que mesmo aquele ideal é uma descrição ineficaz, quando aplicado àquilo que a compreensão humana, e inclusive a compreensão de um adepto, não pode conceber. O ato de conhecer a si mesmo necessita consciência e percepção, duas funções limitadas para todos, exceto Parabrahma. Necessita que o conhecedor seja um objeto de conhecimento. Daí surge a respiração eterna que não tem consciência de si mesma. A infinitude não pode compreender a finitude. O ilimitado não pode relacionar-se com o limitado ou condicionado. Nos ensinamentos ocultos, o movimentador desconhecido incognoscível, ou autoexistente, é a essência divina absoluta. Deste modo, sendo consciência absoluta e movimento absoluto para os sentidos limitados de quem descreve essa realidade indescritível, ele é também inconsciência e imobilidade. A consciência concreta não pode ser atribuída à consciência abstrata, assim como a qualidade de ser úmida não pode ser atribuída à água, porque a umidade é a característica intrínseca da água e constitui a causa da umidade em outras coisas.
A consciência implica limitações e qualificações. Implica algo de que se tem consciência, alguém que tem consciência de alguma coisa. Mas a consciência absoluta contém tanto o conhecedor como a coisa conhecida e o processo do conhecimento. Ela inclui em si mesma os três, como um só. Nenhum homem é consciente de outras coisas além daquela porção do seu conhecimento que vem à sua mente em qualquer ocasião específica. No entanto, a pobreza da linguagem verbal é tamanha que não temos um termo para distinguir o conhecimento no qual não se pensa ativamente, daquele conhecimento que somos incapazes de trazer até a memória. Esquecer é sinônimo de não lembrar. Deve ser incalculavelmente mais difícil encontrar termos que possam descrever os fatos. Isso e disso são formas neutras de se mencionar Brahma. Nota do tradutor: é um de 6 sistemas ortodoxos da filosofia hindu, as 6 escolas ou darshanas. A Vedanta e a Yoga de Patanjali também estão entre as 6 escolas, assim como o Sankhya, que é citado poucas palavras mais adiante. Nota do tradutor: causa eficiente e causa material. Segundo a filosofia de Aristóteles, há 4 tipos de causas: a causa formal, a causa material, a causa eficiente, e a causa final. Nota do tradutor: Upadana é a causa material, como foi visto poucas linhas acima. Nota do tradutor: metafísicos abstratos, ou estabelecer diferenças e distinções entre eles. Devemos lembrar, também, que damos nomes às coisas conforme as aparências que elas assumem para nós mesmos. Chamamos a consciência absoluta de inconsciência porque nos parece que ela deve ser necessariamente assim, do mesmo modo como chamamos o absoluto de escuridão, porque, para nossa compreensão finita, ele parece bastante impenetrável. No entanto, reconhecemos que nossa percepção de tais coisas é muito limitada. Involuntariamente fazemos, por exemplo, uma distinção em nossas mentes entre uma consciência absoluta inconsciente, de um lado, e uma inconsciência, de outro lado, ao atribuir secretamente à primeira delas alguma qualidade indefinida que corresponde, num plano mais elevado e além daquilo que o nosso pensamento pode alcançar, ao que nós conhecemos como consciência em nós mesmos. Mas essa não é um tipo de consciência que possamos por algum esforço distinguir daquilo que para nós parece ser inconsciência. Estância 2, continuação. 3. A hora ainda não havia soado. O raio ainda não havia atravessado o germe. A matriz Padma, mãe lótus, ainda não havia inchado. O raio da eterna escuridão se transforma ao ser emitido num raio de luz ou vida resplandecente, e alcança com seu brilho o germe, o ponto no ovo do mundo, representado pela matéria no seu sentido abstrato. Mas o termo ponto não deve ser entendido como se designasse qualquer ponto específico no espaço, porque há um germe no centro de cada átomo, e estes, coletivamente, formam o germe, ou melhor, já que nenhum átomo pode tornar-se visível ao nosso olhar físico, a coletividade destes germes, se o termo puder ser aplicado a algo que não tem limites e é infinito, forma o número da matéria eterna e indestrutível. Uma das figuras simbólicas do poder criativo dual na natureza, matéria e força, no plano material, é Padma, o nenúfar da Índia. O lótus é produto do calor, fogo, e da água, vapor ou éter. O fogo consta em todos os sistemas filosóficos e religiosos. Um termo que não é poético, mas ainda assim é correto. Veja a nota de pé de página na estância 3. Nota de H.P. Blavatsky. O ponto no ovo do mundo. A lei da analogia é útil para compreender este trecho. O ovo é como um óvulo, e podemos ler nas cartas dos Mahatmas. Pense no feto humano.
Desde o momento da sua primeira instalação até completar o seu 7º mês de gestação, ele repete em miniatura os ciclos mineral, vegetal e animal pelos quais passou em seus invólucros anteriores, e só durante os 2 últimos meses desenvolve a sua futura entidade humana. Tem razão um sábio filósofo, que confia mais em sua intuição que nos ditados da ciência moderna, ao dizer: os estágios da existência intrauterina do homem são um registro condensado de algumas das páginas que faltam na história da Terra. Assim, você deve olhar para trás e ver as entidades animais, minerais e vegetais. Você deve encarar cada entidade em seu ponto inicial na trajetória manvantárica como átomo cósmico primordial. Cartas dos Mahatmas, ent. Teosófica, vol. 2, p. 284. Nota do tradutor como uma representação do espírito da divindade, o princípio ativo, masculino, gerador. E o éter, ou alma da matéria, a luz do fogo, representa o princípio passivo, feminino, do qual todas as coisas emanaram neste universo. Portanto, o éter ou água é a mãe, e o fogo é o pai. Sir W. Jones, antes dele a botânica antiga, demonstrou que as sementes do lótus contêm, mesmo antes de germinar, folhas perfeitamente formadas, com a forma minúscula que um dia terão, quando plantas adultas. A natureza assim nos dá uma visão antecipada da sua produção. As sementes de todas as plantas fanerógamas trazem consigo flores que contêm um embrião da planta pronta. Veja, na parte 2ª deste volume 1, o lótus como um símbolo universal. Isso explica a frase: a mãe ainda não havia inchado. Na simbologia antiga, a forma é normalmente sacrificada para priorizar a ideia interna ou ideia raiz. O lótus ou padme é, além disso, um símbolo muito antigo e apreciado do próprio cosmo, e também do ser humano. As razões populares disso são, em primeiro lugar, o fato mencionado acima de que a semente do lótus contém dentro de si uma perfeita miniatura da futura planta, o que exemplifica o processo pelo qual os protótipos espirituais de todas as coisas existem no mundo imaterial antes que as coisas se materializem na Terra. Em segundo lugar, o fato de que o lótus cresce através da água, tem a sua raiz no ilus, ou barro, e espalha a sua flor no ar acima. Deste modo o lótus tipifica a vida do homem e também a vida do cosmo, porque a doutrina secreta ensina que os elementos de ambos são os mesmos, e tanto o homem como o cosmo estão evoluindo na mesma direção. A raiz do lótus, mergulhada no barro, representa a vida material. A haste, que passa através da água, simboliza a existência no mundo astral. E a flor flutuando na água e aberta para o céu é um emblema do ser espiritual. Estância 2, continuação. 4. O coração dela ainda não se abrira para que entrasse o raio único, e para que assim caísse no seio de Maia, tal como o 3 cai no 4. A substância primordial ainda não havia ido além da sua latência pré-cósmica, nem avançado na direção da objetividade diferenciada, e tampouco se transformara no invisível, para o homem, até hoje, protilo da ciência. Mas, à medida que até mesmo no cristianismo. Veja, na parte 2ª deste volume 1, Substância Primordial e Pensamento Divino. Nota de H. P. Blavatsky Gross, Theater and Religion, página 195. Nota de H. P. Blavatsky Elos. Termo de origem grega, com o significado apontado por HPB. Nota do tradutor, protilo. Do grego, protos, primeiro, e ile, matéria. Termo usado pelo cientista inglês William Crookes, 1832-1919, para significar uma matéria primordial, sutil e indiferenciada, conceito que é teosófico.
Crookes elaborou a teoria da matéria radiante, que levaria à descoberta do elétron em 1897. Não por casualidade, também foi membro do movimento teosófico. Seu trabalho é comentado nas Cartas dos Mahatmas. Ver Encyclopédic Theosophical Glossary, TUP. Nota do tradutor: tempo passa e esta substância se torna capaz de receber a impressão foática do pensamento divino, o Logos, ou o aspecto masculino de Alaya, a Anima Mundi, o seu coração se abre. A substância primordial se diferencia, e os três, Pai, Mãe e Filho, passam a ser quatro. Neste ponto está a origem do duplo mistério da Trindade e da Imaculada Concepção. O princípio primeiro e fundamental do ocultismo é a unidade, ou homogeneidade, universal sob três aspectos. Isso levou a uma possível concepção de divindade, que como unidade absoluta deve permanecer eternamente incompreensível para intelectos finitos. Se tu quiseres acreditar no poder que age dentro da raiz de uma planta, ou imaginar a sua raiz oculta sob o solo, terás que pensar na sua haste ou caule, e nas suas folhas e flores. Não poderás imaginar o seu poder independentemente destes objetos. A vida só pode ser vista através da árvore da vida. Preceitos de Yoga. A ideia de uma unidade absoluta seria inteiramente destruída, desde nosso ponto de vista, se não tivéssemos diante de nossos olhos algo concreto que contém aquela unidade. E como a divindade é absoluta, ela deve ser onipresente, de modo que cada átomo a contém dentro de si. As raízes, o tronco e os seus numerosos galhos são três objetos distintos, e no entanto são um. Dizem os cabalistas: a divindade é uma, porque é infinita. Ela é tríplice, porque está sempre a se manifestar. Esta manifestação é tríplice em seus aspectos, porque são necessários, segundo Aristóteles, três princípios para que um corpo natural qualquer se torne objetivo: a necessidade, a forma e a matéria. Necessidade, na mente do grande filósofo, significava aquilo que os ocultistas mencionam como protótipos impressos na luz astral, o plano mais baixo, o mundo da Anima Mundi. A união destes três princípios depende de um quarto princípio, a vida que se irradia desde os níveis mais elevados do inalcançável, para tornar-se uma essência universalmente difundida, nos planos manifestados da existência. E este quaternário, Pai, Mãe, Filho, como uma unidade, e um quaternário, como manifestação viva, tem sido um meio de levar até a ideia muito antiga de Imaculada Concepção, hoje cristalizada como um dogma da Igreja cristã, que materializou e degradou esta ideia metafísica, contrariando todo bom senso. Basta ler a Cabala e estudar os seus métodos numéricos de interpretação para descobrir a origem deste dogma. Ele é puramente astronômico, matemático, e essencialmente foática. Como vimos no proêmio, Foat é a ponte pela qual as ideias que existem no pensamento divino são impressas na substância cósmica como leis da natureza. Foat é, assim, a energia dinâmica da ideação cósmica, ou, visto do outro ponto de vista, é o meio inteligente, o poder orientador de toda manifestação. Nota do tradutor: Anima Mundi, alma do mundo. Nota do tradutor: um vedantino da filosofia Viseshtadvaita diria que, embora seja a única realidade independente, para Brahman é inseparável da sua trindade. Diria que ele é três, para Brahman, Chit Achit, e os dois últimos são realidades dependentes, incapazes de existir em separado. Ou, para torná-lo mais claro, para Brahman é a substância, imutável, eterna e incognoscível, e Chit, Atma, e Achit, Anatma, são suas qualidades, assim como a forma e a cor são as qualidades de qualquer objeto.
Os dois são a vestimenta, ou corpo, ou mais precisamente o atributo, Sharira, de Parabrahman. Mas um ocultista teria muito que dizer contra esta argumentação, assim como o Vedantino Advaita. Nota de H.P. Blavatsky, metafísico. O elemento masculino na natureza, personificado pelas divindades masculinas e os logoi masculinos, Viraju Brahma, Horus, ou Osíris, etc., nasce não de uma fonte imaculada, personificada pela mãe, mas através dela. Porque aquele macho, tendo uma mãe, não pode ter um pai. A divindade abstrata não tem sexo, e não é nem mesmo um ser, mas uma existencialidade, ou a própria vida. Coloquemos isso na linguagem matemática do autor de Thesaurus Mesures, a origem das medidas. Falando da medida de um homem e do seu valor numérico, cabalístico, ele afirma que no Gênesis, capítulo 4, versículo 1, é definida a medida de homem igual a Jeová, e ela é obtida da seguinte maneira: 113 vezes 5 igual 565, e o valor 565 pode ser colocado sob a forma da expressão 56,5 vezes 10 igual 565. Aqui o número do homem, 113, se torna um fator de 56,5 vezes 10, e a leitura, cabalística, desta última expressão numérica é Jod, Val, ou Jeová. A expansão de 565 para 56,5 vezes 10 visa mostrar a emanação do princípio masculino, Jod, a partir do princípio feminino, Eva. Ou, em outros termos, o nascimento de um elemento masculino a partir de uma fonte imaculada, isto é, uma concepção imaculada. Assim se repete na Terra o mistério que é representado no plano divino, segundo os videntes. O Filho da Virgem Celestial Imaculada, o protilo cósmico indiferenciado, matéria em sua infinitude, nasce novamente na Terra como o Filho da Eva terrestre, nossa Mãe Terra, e se torna a humanidade como um todo, passado, presente e futuro, porque Jeová ou Jodjeval é andrógeno, isto é, simultaneamente macho e fêmea. Acima, o Filho é todo o cosmo. Abaixo, ele é a humanidade. A tríade ou triângulo se torna a tétrade, o número sagrado dos pitagóricos, o quadrado perfeito, e um cubo de 6 faces na Terra. O macroprosopus, a grande face, e agora o microprosopus, a face menor. Ou, como dizem os cabalistas, o ancião dos dias desce sobre Adão Cadmon, a quem usa como veículo para sua manifestação, e se transforma no tetragramaton. Ele é agora o colo de Maia, a grande ilusão. Entre ele e a realidade está a luz astral, a grande enganadora dos sentidos limitados do homem, exceto quando o conhecimento vem ajudar o ser humano através de Paramartasatya. Logoi, plural da palavra logos, de origem grega. Nota do tradutor: existencialidade. Veja a nota de rodapé sobre esta palavra na primeira terça parte do proêmio. Nota do tradutor: referência ao livro Keito Terebreve Egyptian Mysterium in Thesaurus Mesures, B.J. Houston Skinner, 1875. Há uma edição mais recente. Wizards Bookshelf, Secret Doctrine Reference Series, San Diego, USA, 1982, 324 pp. Wid Supplement, Appendix and Index. Nota do tradutor: no original em inglês, as ou tem, ao invés de está. Porém, HPB chamou atenção para este erro de revisão da edição em inglês e esclareceu que se trata de Stalis, em reunião com seus alunos em Londres dia 7 de fevereiro de 1889. Ver The Secret Doctrine Dialogues Theosophical. Los Angeles, 2014, 722 pp. pp. 146, 147.
O erro da edição original parece ser um pequeno exemplo do poder que Maia possui de testar os seres humanos. Nota do tradutor. Estância 2, continuação. 5. Os 7 filhos ainda não haviam nascido da rede de luz. Só a escuridão era pai-mãe, Svabhavat. Svabhavat estava em escuridão. Nas instâncias dadas aqui, a doutrina secreta aborda principalmente, se não com exclusividade, o nosso sistema solar, e especialmente a nossa cadeia planetária. Os 7 filhos, portanto, são os criadores da cadeia planetária. Este ensinamento será melhor explicado mais adiante. Veja, na parte 2 deste volume 1, a Teogônia dos Deuses Criadores. Svabhavat, a essência plástica que preenche o universo, é a raiz de todas as coisas. Svabhavat é, de certo modo, o aspecto budista concreto da abstração chamada de Mula Prakriti na filosofia hindu. É o corpo da alma, e constitui aquilo que o éter seria para o Akasha, pois o Akasha é o princípio que dá origem e informa o éter. Os místicos chineses fizeram de Svabhavat um sinônimo de ser. No Ikasloka Shastra de Nagarjuna, o Lung Shu da China, chamado pelos chineses de Ishu Lu Qielun, a afirmação de que a palavra original de eu é ser ou subhava, a substância que dá a substância a si mesma, algo que também é explicado por ele como tendo o significado de sem ação e com ação, ou a natureza que não tem natureza própria. A palavra subhava, de onde vem Svabhavat, é composta de 2 termos. Su significa belo, atraente, bom, enquanto Svai ou ser. E bhava significa ser ou estados de ser. Estância 2, continuação. 6. Estes 2 são o germe, e o germe é um. O universo ainda estava escondido no pensamento divino, e no seio divino. O pensamento divino não implica a ideia de um pensador divino. O universo, não só em seu passado, presente e futuro, o que é uma ideia humana e finita expressada por um pensamento finito, mas na sua totalidade, como Sat, termo intraduzível. E como o ser absoluto, com o passado e o futuro cristalizados em um eterno presente, constitui este pensamento em si mesmo, refletido em uma causa secundária ou manifesta. Brahma, neutro, como um mysterium magnum de Paracelso, é um mistério absoluto para a mente humana. Brahma, o macho-fêmea, o aspecto e reflexo antropomórfico de Brahma, é concebível para as percepções de fé cega, embora seja rejeitado pelo intelecto humano quando este atinge a sua maioridade. Veja, na parte 2 deste volume aí, substância primordial e pensamento divino. Por isso a afirmação de que durante o prólogo, digamos assim, do drama da criação, ou no começo da evolução cósmica, o universo ou filho está ainda escondido no pensamento divino, que ainda não havia penetrado no seio divino. Esta ideia, e isso deve ficar bem claro, está na origem de todas as imagens simbólicas sobre os filhos de Deus, nascidos de virgens imaculadas. Estância 3 Comentário 1. A última vibração da 7ª eternidade palpita através da infinidade. A mãe incha, expandindo-se de dentro para fora, como o botão do lótus. O uso aparentemente paradoxal da expressão 7ª eternidade, que divide o que é indivisível, está consagrado em filosofia esotérica. Esta filosofia divide a duração ilimitada em 2 partes. De um lado está um tempo incondicionalmente eterno e universal, e de outro um tempo condicionado, Khandakala. Um é a abstração ou número do tempo infinito, Kala. O outro é o fenômeno que aparece periodicamente como um efeito de Mat, a inteligência universal limitada durante uma Manvantara.
Segundo algumas escolas, Maat é o primogênito de Pradana, substância indiferenciada, ou o aspecto periódico de Mula Prakriti, a raiz da natureza. Pradana é chamado de Maya, a ilusão. Neste aspecto, creio, o ensinamento esotérico é diferente tanto da doutrina da escola Advaita como da doutrina da escola Visishtadvaita. O ensinamento esotérico diz que, enquanto Mula Prakriti, o númeno, é autoexistente e não tem qualquer origem, e é, em resumo, destituído de pais, ou seja, é anupadaka, já que está em unidade com Brahma. Prakriti, seu fenômeno, é periódico e não passa de um fantasma de Mula Prakriti. Assim também Maat, segundo os ocultistas, é o primogênito de Gnana, ou gnose, conhecimento, sabedoria, ou o Logos, e é um fantasma refletido desde o absoluto Nirguna, para Abraham, a realidade una, destituída de atributos e qualidades, veja os Upanishads. Enquanto que, segundo alguns Vedantinos, Maat é uma manifestação de Prakriti, ou matéria. Portanto, a última vibração da sétima eternidade foi pré-ordenada, não por algum Deus em particular, mas em virtude da lei eterna imutável que provoca os grandes períodos de atividade e descanso, chamados, de modo tão expressivo e ao mesmo tempo tão poético, de dias e noites de Brahma. A expansão da Mãe, ocorrida de dentro para fora, e chamada em outro lugar de águas do espaço, de matriz universal, etc., não se refere à expansão de um pequeno centro ou foco, mas, sem referência a tamanho, limitação ou área, significa o desenvolvimento de uma subjetividade ilimitada até tornar-se uma objetividade ilimitada. Para nós, sempre invisível e material substância presente na eternidade, lançou desde seu próprio plano a sua sombra periódica ao colo de Maya. Isso implica que esta expansão, não sendo um aumento de tamanho, já que uma extensão infinita não. Neste ponto, estamos no alto da página 62 do volume 1 da edição original em inglês. Nota do tradutor: pode crescer, foi uma mudança de estado. Ela expandiu-se como o botão do lótus, porque a planta do lótus existe não só como um embrião em miniatura em sua semente, uma característica física, mas também o seu protótipo está presente em forma ideal na luz astral desde a aurora até a noite durante o período manvantárico, como todas as outras coisas deste universo objetivo, na verdade. Desde o ser humano até qualquer coisa minúscula, desde a árvore gigantesca até a menor folha de relva. Tudo isso, segundo ensina a ciência oculta, é apenas o reflexo temporário, a sombra do eterno protótipo ideal existente no pensamento divino. Devemos lembrar novamente que a palavra eterno refere-se aqui apenas a um éon, que corresponde ao ciclo de atividade aparentemente interminável, mas ainda assim limitado, que chamamos de Manvantara. Qual é o significado real e esotérico de Manvantara, ou, mais precisamente, Manvantara? Significa, esotericamente, entre dois manos. Existem 14 manos em cada dia de Brahma. Um dia de Brahma consiste de 1000 conjuntos de 4 eras, ou 1000 grandes eras, Mayugas. Analisemos agora o termo mano. Os orientalistas e seus dicionários dizem que a palavra mano vem da raiz man, pensar, de onde vem a ideia de homem pensante. Mas esotericamente cada mano, como protetor antropomorfizado do seu ciclo, ou ronda, especial, é apenas a ideia personificada do pensamento divino como o pimandro hermético. Cada mano é, portanto, o Deus especial, o criador e modelador de tudo que aparece durante o seu próprio e respectivo ciclo de existência ou Manvantara.
Foat é o mensageiro dos manos, ou The Anchorans, e faz com que os protótipos ideais se expandam de dentro para fora, isto é, faz com que eles atravessem gradualmente todos os planos numa escala descendente desde o númeno até o fenômeno mais inferior, para finalmente florescer no último plano e no máximo da objetividade, o ponto extremo da ilusão, a matéria mais densa. Estância 3, continuação. 2. A vibração se propaga, tocando com sua asa rápida, simultaneamente, o universo inteiro e o germe que reside na escuridão. A escuridão que respira, movimenta-se, sobre as águas adormecidas da vida. Também se diz da mônada pitagórica que ela permanece sozinha e na escuridão, como o germe. A ideia de que a respiração da escuridão se movimenta sobre as águas adormecidas da vida, que é a matéria primordial com o espírito latente, evoca o primeiro capítulo do Gênesis. O seu original é o Narayana Brahmânico. O leitor deve levar em conta, no entanto, que há diversos tipos de Manvantara, e não um só. Nota do tradutor: Man significa homem em inglês. E também é a raiz da palavra humanidade. Além disso, a sílaba man sugere a palavra mente. Mens significa mente em latim, como vemos no ditado mens sana in corpore sano, que significa mente sã em corpo saudável. Nota do tradutor: continua e não se esqueça de deixar seu gostei e de se inscrever no canal.